Bom dia, minhas queridas, e no episódio de hoje vamos falar aqui um pouco sobre treino, vamos falar aqui das principais variáveis a nível do treino, falar um bocadinho sobre as mesmas e como é que o treino acaba por ter aqui, ou de que forma é que o treino deveria ser estruturado para ter uma influência positiva no desenvolvimento da massa muscular e na perda de gordura e na melhoria metabólica, e falar aqui também um bocadinho dos erros comuns nas fichas de treino do ginásio. Nos episódios seguintes vou trazer aqui também alguns exemplos práticos de fichas de treinos que alunos estavam a fazer. Na Masterclass as 10 variáveis do treino, acaba por ser aqui um conteúdo mais aprofundado, também são 2 horas de conteúdo. Quem quiser assistir a esse conteúdo, que assista, porque lá levei diversos exemplos práticos, levei também toda a progressão e evolução de uma aluna e falei também de muitos erros que acabam por ser cometidos. E todos os conceitos que vamos abordar aqui hoje, abordamos nessa Masterclass de forma mais aprofundada. Vamos entrar aqui nas variáveis do treino. Vamos falar aqui um bocadinho da intensidade, do volume, da escolha dos exercícios e da ordem dos exercícios. 4 variáveis que acabam por ser muito importantes e que acabam por ser aqui, ou deveriam de ser, o centro de qualquer estrutura de treino para que permita, no longo prazo, termos aqui uma progressão. Para percebermos primeiro o que é a intensidade. A intensidade é a carga que nós utilizamos nas séries de cada um dos exercícios. O volume é a quantidade de séries, a quantidade de trabalho que fazemos por sessão de treino, semanalmente. Por norma, o volume contabiliza-se semanalmente para termos aqui uma melhor contabilização e controle sobre o mesmo. A escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios. A escolha dos exercícios são os exercícios que selecionamos para fazer e a ordem dos exercícios é a ordem pela qual vamos colocar esses exercícios. Primeiro de tudo, perceber aqui a importância da intensidade, a importância da carga. Quando nós realizamos determinado exercício, nós temos contração muscular. Isto porquê? Porque as nossas peças articulares vão se movimentar no espaço e para que haja este movimento, o músculo tem que contrair. Isto pode ser qualquer tipo de exercício, com carga, sem carga, vai existir uma contração muscular. O que é que a carga vai fazer no nosso músculo? Quando nós utilizamos carga, nós vamos ter aqui uma resposta muscular, ou seja, o nosso músculo, para conseguir realizar aquele movimento contra aquela resistência, vai ter que recrutar mais fibras musculares, ou seja, vamos ter aqui um aumento do recrutamento das fibras. Quanto maior a carga, também vamos ter aqui o aumento do mesmo e também das fibras tipo 2, e além deste recrutamento ainda vamos ter aqui uma maior sinalização para a hipertrofia muscular. Isto porquê? Porque os nossos mecanotransdutores, que basicamente são umas moléculas que estão ali no nosso músculo, que são sensíveis à carga que utilizamos, vai gerar uma sinalização, uma cascata de sinalizações que vai gerar no final dessa cascata uma maior sinalização para o aumento da síntese proteica, para o aumento do ganho de massa muscular. E por isso é que a carga acaba por ser importante. Temos aqui a magnitude da mesma, a quantidade de carga que utilizamos vai ter influência direta sobre o nível e a quantidade de fibras que vão ser recrutadas e também esta resposta que vai gerar esta cascata de sinalizações que, por sua vez, vai aumentar aqui a síntese proteica muscular, seja através da biogênese ribossomal, seja através do estímulo crónico do treino, ou seja, temos de ter aqui um estímulo contínuo a nível do treino ao longo do tempo para que todas estas adaptações acabem por acontecer. Além da carga, aquilo que o nosso músculo acaba por ser sensível é à quantidade de trabalho que realizamos. E aqui entra o volume. O volume também é das variáveis mais importantes quando procuramos a hipertrofia muscular. Mas atenção, não é quanto mais volume, melhor. Existe uma dose ótima a nível do volume e esta dose ótima acaba por ser individual.
ou seja, o nosso músculo suporta determinado nível de trabalho, e quando nós atingimos esse nível de trabalho, todo o trabalho que acaba por ser executado a mais não vai ter qualquer estímulo ou não vai fornecer estímulo para o aumento da síntese proteica muscular para a construção de fibras musculares. Vai servir para reparar o dano que acaba por ser, neste caso, exagerado devido ao excesso de volume de trabalho que faz com que não haja depois uma continuidade na progressão, porque não conseguimos progredir mais do que aquilo e o nosso organismo não se está a adaptar. Da mesma forma que existe aqui um volume mínimo para termos uma manutenção dos ganhos que tivemos até à data, e da mesma forma que existe aqui um volume que acaba por ser recuperável, que é o máximo de volume recuperável, que basicamente é aquela quantidade de volume de trabalho que realizamos e que conseguimos recuperar e conseguimos manter o estímulo ao longo do tempo, e também temos aqui um volume que acaba por ser inadequado quando é não só excessivamente, mas também quando é demasiado baixo. Mas a realidade é que nos planos dos ginásios, principalmente para quem entra no ginásio, acaba por ter aqui volumes excessivos para aquilo que necessitam. Para terem uma ideia, uma pessoa que é iniciante no ginásio, basta fazer 10 séries para determinado grupo muscular. Vamos imaginar que querias maximizar o desenvolvimento do glúteo quando entras no ginásio. Se tu fizeres 2 vezes durante a semana 3 séries de elevação pélvica, 3 séries de agachamento e 3 séries de peso morto, já vais ter o estímulo necessário nessa fase inicial para conseguires maximizar o desenvolvimento do teu glúteo. É claro que com o tempo e com as adaptações que vão surgindo ao longo do tempo, é necessário aumentar a quantidade de trabalho, mas esse aumento deve ser progressivo e deve de acontecer ao longo do tempo, e não de forma brusca, nem de forma excessiva. Senão aquilo que vai acontecer é que todas as adaptações que vão estar a ser geradas é para direcionar, para reparar o dano muscular, e depois vai deixar de haver também uma progressão a nível da carga. Só para terem uma ideia, numa fase inicial, enquanto conseguimos progredir carga, é muito melhor progredirmos a nível da carga de forma segura, e por isso a mesma deve ser a progressão deve ser feita de forma progressiva, com pequenos aumentos semanalmente ao longo do tempo, e também existe aqui uma relação entre a intensidade e o volume, ou seja, entre estas duas variáveis. Basicamente, aquilo que acontece é a multiplicação da carga utilizada pelas séries realizadas e pelas repetições realizadas. E isto vai dar ali a magnitude do volume de trabalho, e só para terem uma ideia, é mais fácil nós aumentarmos esta magnitude do trabalho através da progressão de cargas do que o aumento do volume. Todos estes conceitos foram abordados na Masterclass. Se vocês tiverem curiosidade em saber mais, assistam a essa Masterclass. Em relação aqui à escolha dos exercícios, só para terem uma ideia, quando falamos no ganho de massa muscular, ao contrário da perda de gordura, o ganho de massa muscular ocorre de forma localizada. O que é que isto quer dizer? Que, de acordo com os exercícios que nós vamos realizar, nós vamos ter o desenvolvimento muscular das regiões que estão a ser recrutadas nesse exercício. É claro que existem exercícios, os exercícios multiarticulares, que acabam por ter aqui um envolvimento de várias articulações e, com isto, o envolvimento de vários grupos musculares, levando ao desenvolvimento dos mesmos, e também acabamos por ter exercícios isolados, que são exercícios que acabam por ter aqui a utilização apenas de uma articulação, fazendo com que o músculo que esteja a ser trabalhado acabe por ser um músculo que participa no movimento daquela articulação. Então temos aqui os dois tipos de exercícios, multiarticulares e os uniarticulares ou os isolados, e temos aqui algo muito importante que também é a ordem dos exercícios. Então, se nós quisermos maximizar o desenvolvimento de determinado grupo muscular,
nós devemos levar isto em consideração. Os exercícios multiarticulares e que permitem uma maior progressão ao nível das cargas e os exercícios isolados para termos ali o estímulo e para conseguirmos aumentar ao longo do tempo o estímulo do trabalho realizado semanalmente para maximizarmos esse grupo muscular. E vamos falar aqui um bocadinho dos erros mais comuns a nível das fichas de treino. Vou deixar também aqui a parte das variáveis abertas. E aquilo que acontece muito nas fichas de treino dos ginásios é o excesso de exercícios, ou seja, uma quantidade absurda de exercícios, muitas vezes planos com 8, 9, 10, 11 exercícios por treino, com 3 séries para cada um dos exercícios, sempre na mesma faixa de repetições, ou seja, 3 séries de 15, por exemplo, ou 3 séries de 10. Existe uma má seleção e ordem dos exercícios, muitas vezes a escolha e a ordem dos exercícios não está de acordo com o objetivo que a mulher tem, e eu já vi muitos planos que ou fazem exercícios intercalados, por exemplo, têm um treino A e um treino B, em que o treino A acabam por fazer exercícios intercalados de membros superiores, membros inferiores, membros superiores, membros inferiores, fazendo com que não haja aqui uma maximização do recrutamento das fibras musculares para o desenvolvimento das mesmas, e neste caso dos membros inferiores e determinados grupos musculares dos membros inferiores, muitas vezes é o objetivo da mulher. Muitas vezes existem muitos planos que nem sequer têm peso morto, que nem sequer têm elevação pélvica e que muitas vezes o agachamento acaba por ser executado com uma kettlebell. Não têm em consideração toda a progressão que deve de ser feita ao longo do tempo. E muitas vezes, vou dizer 99% das vezes, o tempo de pausa é inadequado, ou seja, o tempo de pausa entre séries. Muitas vezes são tempos de pausas demasiado curtos, ali à volta dos 30 segundos, 60 segundos para exercícios que queremos ter progressão. Se nós queremos ter progressão nos exercícios, queremos progredir entre as séries, além de termos que trabalhar com margens de repetições, ou seja, não podemos trabalhar apenas com 3 séries de 15, temos também que ter aqui uma boa pausa entre séries, porque é na pausa entre as séries que o nosso músculo vai recuperar para conseguir ter um bom trabalho na série seguinte e para conseguirmos progredir a nível da carga e para aumentarmos a magnitude do estímulo que queremos fornecer ao nosso músculo. E isto não está a acontecer nas fichas de treinos do ginásio. No próximo episódio eu vou trazer aqui exemplos práticos para que vocês possam perceber e vou justificar também o porquê de ser a má seleção de exercícios, porque é que a ordem dos exercícios não está correta, e vou trazer estes exemplos na prática para vocês terem aqui uma melhor percepção e para perceberem a importância destas variáveis e porque é que não estão a conseguir evoluir, porque é que não estão a conseguir progredir a nível do treino e porque é que não estão a conseguir ter os resultados que gostariam de ter. E é isso, minhas queridas, o conteúdo hoje aqui mais curto, de introdução, para vocês começarem a ter consciência aqui destas variáveis e dos erros que acabam por ser cometidos a nível das fichas do ginásio. Se gostaste deste conteúdo, reage aqui em baixo, reage com fogo e até ao próximo episódio.